Declaro aberta a primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pelo requerimento do Senado Federal número 470 de 2025, para apurar no prazo de 120 dias, com limite de despesa de R$30 mil, a atuação, a expansão e o funcionamento das organizações criminosas no território brasileiro. Minha indignação nesse momento perante o Brasil, os brasileiros, que esperam uma CPI que faça o trabalho aprofundado com relação ao narcotráfico no Brasil. Existe uma expectativa enorme dos brasileiros com relação a esse trabalho, que desde ontem à noite eu vi movimentações que se consolidaram hoje pela manhã. Mais uma vez o governo Lula, que não assinou, repito, não queria que essa CPMI existisse e toma de assalto essa comissão, como fizeram em várias outras. E a gente vê, mais uma vez, uma movimentação pela blindagem, querendo colocar, com todo respeito, um presidente da comissão que seja do Partido dos Trabalhadores. Que o governo Lula, que não assinou essa CPMI, coloque, por exemplo, o relator. Mas deixe a presidência dessa comissão com a oposição, porque aí nós vamos ter independência, nós vamos ter autonomia. Eduardo Girão, a palavra de Vossa Excelência não me passa a lição, porque eu sempre procedi aqui dentro, honrando o meu mandato, mandando o meu mandato, trabalhando, inclusive, fui oposição responsável ao governo que Vossa Excelência defendeu, o governo Jair Bolsonaro, e na CPI da Covid. O presidente interferiu várias vezes para que não se montasse a CPI da Covid. Vossa Excelência sabe perfeitamente disso. Eu aqui presidindo, não haverá palanque para absolutamente nenhum senador ou senadora. Vamos ter que investigar plenamente quem cometeu os seus equívocos e os seus erros. Esse é o meu procedimento. Há 11 anos nessa casa, nunca deu direito a nenhum senador ou senadora de me passar a lição, até porque, ao longo da minha vida, sempre preservei a honra e a dignidade e o caráter que todo senador deve ter. Há pouco eu conversava com o presidente do Senado e disse a ele que ia participar de uma comissão, para abrir essa comissão, e ia conviver com pessoas com atos que eu nunca cometi na minha vida. Eu nunca menti para um parlamentar. Eu nunca passei minha vida mentindo. E convivo com muita gente aqui que sobreviveu pela a falta de abertura da Comissão de Ética do Senado Federal para ver quantas pessoas cometeram crimes antiéticos dentro do Senado Federal. Tanto eu comandando aqui, vai ser a ordem, a decisão justa e correta que eu vou tomar por cada momento de presidir essa comissão. Alguns vieram aqui com a intenção, claramente, e não fomos nós, de politizar a CPI, de, na verdade, travar aqui um debate de governo e oposição. E é uma argumentação que não se sustenta em si. Porque, olha, veja só, presidente, a CPI do INSS, nós perdemos a eleição do presidente e a designação do relator. Nos curvamos ao resultado. Aí depois, quando os requerimentos deles não são aprovados, ela foi cooptada pelo governo. Eu até entendo, às vezes, porque alguns tentaram dar golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023. É porque não se curva à vontade da maioria, seja lá fora na sociedade, seja aqui dentro quando o voto é colocado. Está sendo apresentado aqui, na verdade, acabou de ser apresentado por alguém inconteste, que é independente, que é o senador Alessandro Vieira, uma proposta de composição para que a CPI fique acima de qualquer tipo de politização. Porque o problema do crime organizado e de enfrentamento com o crime organizado não é um problema de direita, da esquerda, de governo, da oposição. É um problema do Brasil, que nós temos que tratar com seriedade e enfrentar com uma técnica que somente 2 delegados de polícia podem ter para enfrentar uma questão gravíssima como essa. O reconhecimento formal dessas facções como organização terrorista, na minha visão, isso é a 4ª onda terrorista mundial. É a 4ª onda. Quem estuda o assunto entende isso. A legislação penal e como armas estão sendo fabricadas no ambiente doméstico. Essas são as minhas propostas, presidente, e coloco meu nome à disposição dos meus colegas. Eu tenho uma história de vida de 27 anos como delegado. Eu passei novo no concurso aos 24 para 25 anos. Minha mãe, quando eu passei no concurso, ela falou: Fabianinho, você vai ser delegado, meu filho. Eu lembro que eu disse para ela: mãe, a polícia precisa de pessoas boas. Porque o policial é o primeiro garantidor de direitos. Ele não pode ser visto como violador de direitos. Infelizmente, essa regra mudou. Infelizmente, esse rótulo está aí. Agora, também eu fico muito triste quando alguém tenta, de alguma forma, macular a sua história de vida, com todo respeito, por sigla partidária. Essa pauta da segurança pública, isso está expresso na Constituição Federal desde o dia 5 de outubro de 88. A segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado.
E ali ele elenca quais são as instituições que são corresponsáveis para dar efetividade à população. A Polícia Militar anda fardada, armada, ostensivamente, para evitar que o crime ocorra. Com a competência estadual, a Polícia Federal residual naquelas infrações, competência da União. A Polícia Civil com a competência de Polícia Judiciária para coletar provas de natureza objetiva e subjetiva, e ao final o Ministério Público, titular da ação penal, vai deflagrar a ação penal e, assegurando contraditório ampla defesa, a pessoa vai ser condenada ou absolvida. Então, eu não quero que os seus colegas tenham dúvida, e eu senti isso pela fala dos colegas, da minha consciência, porque o que me rege está na política é o meu freio ético. Não tem, eu estou acima disso tudo. E eu vou falar uma coisa aqui. Eu lembro que eu estava dando uma entrevista no governo Bolsonaro e começaram a querer falar no Roda Viva, salvo engano. Começaram a querer falar de um partido político da base do Bolsonaro. Eu fui em rede nacional, defendi. Eu falei, isso em direito penal se chama responsabilidade penal objetiva. Você condena todo mundo por estar fazendo parte de uma sigla partidária. E onde Thomas Hobbes já falava na obra Leviatã. O ser humano é mau por natureza, é lobo do próprio homem. Então esse problema da criminalidade tem que ser enfrentado, mas ser enfrentado sem pirotecnia, com responsabilidade. E quando eu vejo o senador Alessandro Vieira apresentando um plano de trabalho com a colaboração dos colegas, eu acho que é esse o comprometimento que nós temos que ter com a população brasileira. Todos os senadores e senadoras já votaram, determino a mesa que abra o painel para verificarmos o resultado da votação. Pegaram o voto da Bahia agora. Oi? Pegaram o voto da Bahia agora. O senador Contarato, Fabiano Contarato, foi eleito por margem muito apertada contra o senador Hamilton Mourão, que mais uma vez se demonstra ser bom de urna, porque venceu a eleição contra o Fabiano, é muito difícil aqui no Senado Federal. Então, concluindo o meu trabalho que presidi essa eleição, eu quero passar a presidência ao senador Fabiano Contarato, para que ele possa presidir, e há uma proposta, senador Fabiano Contarato, da senadora Damares Alves, para que o vice seja o senador Hamilton Mourão. Então, Vossa Excelência concorda? Os senadores, todos os senadores concordam? Então, está eleito como vice-presidente para uma grande contribuição o senador Hamilton Mourão. Nos termos regimentais, designo o senador Alessandro Vieira como relator dos trabalhos dessa comissão, a quem convido para tomar assento nessa mesa e usar a palavra posteriormente. Quero aqui mais uma vez, senador Alessandro, parabenizar pela iniciativa e tenho certeza que com serenidade, sobriedade, dentro da legalidade, os trabalhos dessa comissão serão conduzidos de forma muito tranquila, com a ajuda de todos os senadores e senadoras. Ao passo que também aqui quero fazer um convite ao senador Mourão, como vice-presidente, agradecer a todos os senadores e senadoras. Assumo a presidência dessa CPI com o mesmo senso de dever que sempre guiou minha vida pública. Não por vaidade, não por ambição, mas por responsabilidade. Responsabilidade para com as famílias que perderam filhos para o tráfico, responsabilidade com os policiais que arriscam a vida diariamente, responsabilidade com os jovens abandonados pelo Estado e, sobretudo, responsabilidade com o povo brasileiro que há muito tempo vive refém do medo. A segurança pública não deve ser uma pauta apenas da direita, nem uma bandeira exclusiva de conservadores. É uma obrigação de todos os que acreditam na vida, na justiça e na dignidade.